Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do professor Tarcísio. Eu espero que eu possa contribuir com você, especialmente aos estudantes do Instituto Federal, do curso de Agronegócios, mas também com a comunidade em geral. Aproveitando que essa aula vai estar disponível no YouTube, então eu solicito também que vocês deem um like, se for possível, compartilhem esse conhecimento que eu estou produzindo, Evidentemente que nós estamos sendo motivados por essa crise da pandemia do coronavírus, da Covid-19, mas isso também pode ter reflexos positivos, que nos move a fazer coisas diferentes e, inclusive, a gente pode distribuir, socializar mais esse conhecimento, democratizar o conhecimento. Tá? E o tema de hoje, pessoal, é um tema bastante polêmico, que causa assim, arrepios em algumas pessoas. E lembre-se que eu sou professor de um curso de agronegócios. Então é evidente que tocar nesse assunto pode criar assim, até às vezes um constrangimento na sala de aula. E eu sei que alguns, quando escutam esse tema, vão até começar a fazer classificações. Esse professor é isso, esse professor é aquilo. Porque realmente, eu estou vendo, ele é de um instituto federal, de uma universidade federal, só pode ser um socialista, comunista, alguma coisa assim do gênero. Um dia, inclusive, eu gostaria de gravar um vídeo, pretendo fazer isso, quando esses conteúdos jurídicos mais específicos estiverem prontos, sobre essa questão da discriminação, do preconceito, das ideias que se formam sobre os professores das instituições de ensino, ainda mais as universidades estaduais, as universidades federais e os institutos federais, com toda essa propaganda, com toda essa polarização dessa discussão ideológica. Mas isso a gente vai deixar para um outro momento. Agora, o que eu peço para vocês é que tentem olhar uma postura neutra do professor. Evidentemente que eu não consigo ser absolutamente neutro. Eu acho que isso talvez seja até impossível para o ser humano. Mas é uma tentativa que eu faço, de ser neutro a discutir um assunto como esse. Tá. E por que tanta preparação, então, professor? Porque eu estou falando do quê? Reforma agrária. E aí a gente tem que limpar um pouco a mente para entender o assunto. Senão nós vamos nos esconder lá naquele cantinho, para alguns à esquerda, ou você vai se esconder lá no outro cantinho à direita, não vai querer ver, não vai querer olhar, e vai simplesmente dizer isso está errado, isso não pode, e você deixa de aprender. E um dos problemas do brasileiro, até nessas questões políticas, nessas discussões que nós vemos, nesse endeusamento de líderes políticos, por exemplo, a palavra é ignorância, gente. Eu sei que ela é pesada, mas às vezes a gente tem que dizer coisas pesadas que são verdadeiras. Então nós temos muitas pessoas absolutamente ignorantes sobre determinado tema, que se fecham numa posição e ele deixa de aprender, ele deixa de crescer. Então eu gostaria também que ao ouvir esse vídeo, se você tiver paciência comigo aí, não com o assunto, mas tiver paciência comigo, de ir até ao final, tente se livrar um pouco desses preconceitos. Tá? Aliás, um dos autores que eu vou utilizar aqui, ele se chama Eduardo Ernesto Filipe. Ele escreveu um livro que está, inclusive na internet, disponível, gratuito. Vou repetir o nome dele, Eduardo Ernesto Filipe. E na introdução do seu livro ele fala justamente sobre isso, que tratar de reforma agrária no Brasil é perder a amizade às vezes, tá? Mas é importante que a gente faça. No meu caso, é minha obrigação como professor tratar do assunto. E para começar, gente, nós temos que tomar cuidado quando a gente vai olhar o ambiente rural, agrícola no país hoje, e não confundir riqueza individual com a riqueza da sociedade. Então, o que nós temos hoje no agronegócio brasileiro é um crescimento de um pequeno número, um crescimento econômico, financeiro, um poder econômico, uma prosperidade, como alguns gostam de dizer também, para um pequeno grupo. E, inclusive, o que a gente percebe? Que esse sistema, do jeito que ele está caminhando, o modelo do agronegócio que ele está caminhando hoje, nós temos pessoas com cada vez menos condições de manter a sua propriedade.
o custo de produção devido a esse, entre aspas, pacote tecnológico, né, ele está diminuindo a rentabilidade para o agricultor. Então, quando você diminui a rentabilidade, o que você tem que fazer? Crescer em escala. Você tem que se utilizar de recursos que têm um custo de produção cada vez menor, você tem que ir cortando em algumas coisas e você tem que crescer em escala. O que significa crescer em escala no ambiente rural, gente? Via de regra, nessa questão das commodities, hoje, soja, por exemplo, é você ter uma área maior. Então, ou você tem recursos para comprar o vizinho, ou você tem que vender. E isso nós estamos observando nos países que se adota esse modelo de agronegócio, você vê um número de propriedades cada vez menor, tá? E o tamanho das propriedades cada vez maior. Então, as propriedades estão ficando grandes para ganhar escala e o número de produtores agrícolas está diminuindo. Então a gente não pode confundir quando a gente vê essas grandes mega fazendas crescendo, você está vendo o indivíduo crescer por uma necessidade para se manter no mercado. Mas você não está vendo a sociedade crescer economicamente. Nós temos que tomar muito cuidado também com essa questão, né? O agronegócio tem sustentado o Brasil. Realmente tem. Isso é uma verdade. Não estou aqui para negar isso. Tá? Mas muito cuidado. Por quê? Porque esse recurso que é gerado dentro do agronegócio, todo esse volume, ele está indo para onde? Se a gente seguir esse dinheiro, onde que está esse recurso? Onde que está esse dinheiro? E vocês vão perceber, gente, que boa parte desse dinheiro, desse volume de recursos gerados, não está ficando na mão do agricultor. A rentabilidade por hectare está ficando cada vez menor, mesmo que você esteja falando de produtividades cada vez maiores. Tá? Então, eu vou deixar isso bem claro. Quando você compara, por exemplo, a riqueza da sociedade mesmo, né? Em ambientes onde você tem as mega fazendas, né? Não vamos nem tentar usar a expressão latifúndio, porque juridicamente latifúndio tem todo um significado que eu vou explicar para vocês. Eu estou dizendo das grandes propriedades mesmo. Né? Se você olhar uma região que tem grandes propriedades, comparar com uma região onde nós temos lá sistemas de cooperativa com pequenas propriedades, você vai perceber que a riqueza da sociedade tende a ser maior onde você tem as propriedades mais subdivididas. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que nos afeta é até essa ideia de reforma agrária baseada no que você vê aqui no Brasil. E a reforma agrária, que é essa distribuição, essa reestruturação da estrutura fundiária de um país, ele pode ter vários motivos. Aqui no Brasil ainda é muito comum a gente confundir reforma agrária com o MST, com o movimento social. E não é isso, tá, gente? A reforma agrária é uma coisa muito mais ampla, que pode ter outros motivos e outras formas de ocorrer, inclusive. Aqui no Brasil, devido à estrutura que nós temos, é um país que tem o seu poder concentrado ainda, né, numa classe ruralista. Nós vamos ver que boa parte dos partidos políticos sempre tem a presença do ruralista ou pessoas que defendem os interesses do ruralista. Ou porque é patrocinado diretamente por proprietários, ou é patrocinado por empresas que têm interesse no agronegócio. Há grandes empresas de produção de cana, né, de açúcar, as empresas de processamento de proteína, nós temos aí empresas envolvidas, né, em escândalo, inclusive, de corrupção, e elas estão também não só patrocinando a eleição lá de um presidente, mas também de diversos deputados e senadores. Tá? Então nós temos que tomar cuidado. E vamos conhecer aqui alguns exemplos onde você vai observar que a reforma agrária ocorreu no país por motivos bem diferentes desse que defende hoje o MST aqui no Brasil. Então vamos lá. Vamos começar aqui com os Estados Unidos. Até antes de continuar, eu estava falando de preconceito e um outro autor que tem, né, organizado uma coleção de obras sobre reforma agrária e que eu vou falar aqui o nome dele agora, eu tenho certeza que das pessoas mais ligadas ao agronegócio, a pessoa que é produtor mesmo, ou dessas empresas, né, que vivem vendendo, né, da venda dos seus produtos para o negócio, quando eu falar o nome desse cara aqui vai dar calafrios, né? É o João Pedro Stedley, isso mesmo, Stedley. Eles estão organizando, tá, gente, o MST, uma coleção de livros
que se chama Experiências Históricas de Reforma Agrária no Mundo. Mas lembrando que ele é o organizador, ou seja, outros autores também expressam ali a sua opinião sobre a reforma agrária e as suas experiências em outros países com a reforma agrária. Então, nesse ponto também, é óbvio, quando a gente vai ler uma obra dessa, você tem que tentar fazer ali, né, uma separação, uma depuração, porque o Stern, ele é uma pessoa política, ele é um político, ele tem uma opção política, então muitas informações dele, óbvio, vão ser tendenciosas. Mas isso, tá, gente, não vai desmerecer as informações que ele traz ali. Então, se a gente souber tirar isso do livro, você pode entender melhor o que é o fenômeno da reforma agrária. Quando você consegue transcender esse preconceito, inclusive, você vai perceber como o país que tem um projeto de reforma agrária, vamos até tirar esse nome, o país que tem, tá, um projeto, um sistema de equilíbrio entre a estrutura fundiária, é um país que favorece o agricultor para manter a propriedade do agricultor e não retirar a propriedade do agricultor, como alguns pensam aqui no Brasil, tá? E que são iludidos, inclusive, a respeito disso. Mas vamos a essas experiências internacionais, vamos lá. A primeira que eu quero falar com vocês aqui ocorreu em 1862 nos Estados Unidos. Isso mesmo. E você sabe quem que estava promovendo, que estava no poder? Os republicanos, o Olmsted Law. Aqui a divisão foi em lotes de 65 a 80 alqueires. Tá? E olha que interessante. O motivo dessa reforma agrária foi justamente enfraquecer os ruralistas do Sul e combater a escravidão nos Estados Unidos. Então você perceba, talvez você que tem toda uma ideia contra a reforma agrária aqui, se estivesse lá nos Estados Unidos naquele momento, estaria apoiando. Ah, professor, mas foi só por causa da escravidão? É óbvio não. Não sejamos inocentes. É evidente que as pessoas também estavam ali defendendo seus interesses e combatendo alguém que disputa poder com eles. Mas acabou tendo um motivo nobre também. Tá? Podemos dizer que foi um efeito, entre aspas, colateral positivo, o que contribuiu, gente, com a liberação dos escravos nos Estados Unidos. O outro caso interessante, só para reforçar aqui, ó, nos Estados Unidos foram beneficiadas 6 milhões de famílias com essa reforma agrária. E que essa reforma agrária até hoje influencia nessa estrutura agrária que nós temos lá. Tá? Outra que ocorreu, gente, foi tanto no Japão como na Coreia. Na Coreia e no Japão foi muito parecido o motivo, vocês vão entender aqui. Ó. No Japão foi desapropriado 1/3 da área agrícola. 1/3 da área agrícola. 1,9 milhão de hectares. Desses que receberam essas áreas da reforma agrária, no Japão, 90% eram arrendatários. Então eram pessoas que trabalhavam ali como arrendatários e passaram a ser proprietários, donos daquela propriedade. Agora vamos entender o porquê. Quem que estava ali por trás disso? Estados Unidos da América. No pós-guerra. Qual que era a estratégia dos Estados Unidos? Um grupo que apoiava o militarismo no Japão, tá? Com recursos, com apoio político, eram justamente o quê? Os senhores de grandes propriedades agrícolas, os ruralistas. Então os Estados Unidos percebeu que se eles conseguissem dividir essas propriedades, né, tomassem esse poder que é a terra desses grupos, iam enfraquecer e consequentemente não ia ter uma retomada do Japão para pensar em de novo, vamos nos recolher, vamos nos reorganizar, investir dinheiro e recriar de novo aqui, pensar na próxima guerra. Tá? E foi interessante porque aconteceu isso mesmo, enfraqueceu e deu um novo rumo para o Japão. Mas olha só, esse rumo que o Japão teve que optar, gente, foi o desenvolvimento tecnológico industrial. E aí você tinha que ter gente na cidade trabalhando, preferencialmente com custo de vida barato. E qual que é uma das formas de ter custo de vida barato? Comida boa e barata. E aí esses arrendatários produzindo lá propiciaram essa grande quantidade de alimentos que favoreceu o desenvolvimento sendo o Japão do que é hoje. Vocês estão percebendo, então, que a gente tem um preconceito em relação à reforma agrária aqui no Brasil? E existem outros motivos pelo qual ocorreu. Olha só, nós estamos falando aqui de um país que, por motivos para evitar uma nova guerra,
Nós estamos falando de um país que foi ocupado e está sendo comandado por um militar, no caso um militar americano. Bom, outro motivo no Japão e na Coreia também, mas na Coreia muito mais. Lembre-se que a Coreia está ali dividido, sul e norte. E essa divisão ficou muito polarizada em relação à ideologia, ideologia capitalista, ideologia socialista e comunista. E o que a parte comunista fez? Ela começou a distribuir a terra. Houve uma reforma agrária, aos moldes, ou tentando fazer aos moldes do que ocorreu na União Soviética. Então, no lado capitalista, eles perceberam, peraí, nós temos um monte de gente no campo aqui, um monte de arrendatário. Se eles começarem a olhar isso do lado comunista, eles vão gostar dessa ideia de ter terra. Isso vai ficar muito atrativo, vai motivar essas pessoas a quererem que se implante o comunismo aqui. Como que a gente evita? Vamos nós distribuir a terra. Imagina você poder ter terra como eles têm lá, mas tem liberdade. Então você percebeu? Olha que interessante isso. Aqui no Brasil, o que se fala? Não, isso é coisa de comunista, vão tomar minha propriedade. Mas olha, lá foi feita a reforma agrária justamente para evitar o desenvolvimento comunista. Perceberam? Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? E você sabe que entre a Primeira e a Segunda Guerra, pelo menos 20 países, tá, da Europa justamente fizeram também a reforma agrária para acalmar os ânimos no campo e evitar essa influência da União Soviética, que estava ali iniciando esse processo, e tudo estava muito bonito, aquela questão da propaganda também, né, socialista da União Soviética, e que isso iria influenciar para implantar o comunismo também nesses países. Então, para evitar, eles já se anteciparam e fizeram a reforma agrária. Bom, o livro do Stedley, pessoal, ele traz uma classificação bem minuciosa dos tipos de reforma agrária que podem ocorrer. O Felipe, que é esse outro autor que eu falei para vocês, ele vai fazer uma classificação mais resumida. Eu vou falar as duas aqui, e eu acho que a gente vai ficar na nossa mente aí mais a do Felipe mesmo, porque ela é mais simples. Mas é bom dar uma olhadinha nessa classificação que é feita pelo Stedley. Vamos lá. Bom, por exemplo, ele fala que tem a anticolonial, que é justamente para combater o processo de colonização que foram realizados, né? Os grandes processos de colonização que nós tivemos: Espanha, Portugal, França, Inglaterra. Então, para combater esse processo de colonização, foi realizada a reforma agrária no intuito, inclusive, de expulsar ali os colonizadores. Na verdade, os descendentes dos colonizadores, né? Exemplo, Haiti. Ele comenta também que existe reforma agrária do tipo radical, que essa aqui é sem lei e, inclusive, baseada na violência. É o que foi feito no México, né, por Pancho Villa, ou Pancho Villa, né, e Emiliano Zapata. Nós temos a popular. Essa aqui é aquela realizada por um governo socialista e é realizado para propiciar as propriedades para que as famílias possam trabalhar. Como, por exemplo, ocorreu na China, Cuba, Nicarágua. Mas é óbvio que essa classificação aqui você já tem que dar uma olhadinha assim, com cuidado, né? Porque o Stedley, evidente que ele está defendendo ali os seus ideais, o seu ponto de vista. Nós temos a parcial ou moderada, que ocorreu na década de 60 aqui na América do Sul. Tá? Isso que normalmente foi incentivada pelo próprio governo com o intuito do quê? Como aconteceu lá no Japão, como aconteceu lá na Coreia, para evitar, inclusive, o avanço do comunismo. Nós temos uma da liberação nacional, que ocorreu em países da África. Eu, particularmente, considero essa classificação muito similar ao anticolonialismo. Teríamos até que fazer um estudo de aprofundamento para ver por que o Stedley faz essa distinção. E também nós temos a socialista, que também é feita pelo Estado, mas ela tem uma distinção da popular. Na popular, as famílias, as pessoas acabam exercendo a propriedade e definindo os rumos daquela propriedade. O Estado promove a reforma agrária e a pessoa adquire, né, a posse e o poder de decisão sobre a propriedade. No caso da socialista, não. É aquele caso do comunismo mesmo, onde a propriedade vai ser o quê? Da comunidade gerida pelo Estado.
Nós vamos ter também os assentamentos rurais, que é o que ocorre muito aqui no Brasil, onde propriedades são desapropriadas ou são adquiridas. Normalmente tem algum tipo de incentivo, no caso aqui do Brasil e outros países da América, inclusive nós tivemos financiamento do Banco Mundial. E nós vamos ter os projetos de colonização. Projetos de colonização não pode confundir, né, com a questão da colonização de um país pelo outro. Tá? Aqui eu estou falando de colonização dentro do próprio país, baseado na sua soberania. Regiões de um país, o Brasil, por exemplo, que é um país de grandes dimensões, que tem áreas que não estão ocupadas, não tem títulos de propriedade, então, nesse caso, é estimulado pelo próprio Estado para que essas áreas sejam ocupadas. Infelizmente, isso ocorreu lá nos Estados Unidos, ocorre no Brasil até hoje, que esse projeto de colonização também avança muito sobre as propriedades indígenas. Tá? E isso sem ter ali um diálogo com os povos indígenas. Bom, essa é a classificação que eu falei para vocês, que dá aqui 8 tipos de reforma agrária, segundo o Stedley. Segundo o Felipe, pessoal, nós vamos ter a clássica, a de colonização e a de assentamentos. Então ele pega todas aquelas outras iniciais lá, aquelas 6 primeiras que o Stedley falou, e trabalha com elas como se fossem clássicas, né? Depois ele vai falar do processo de colonização, que é isso, o Estado ocupando as áreas do país, e de assentamentos. Agora, o que eu falei para vocês? Primeiro que a gente queria tirar um pouco desse preconceito, de ter essa visão única do que é o processo de reforma agrária e vivida hoje no país. Hoje, aqui no Brasil. Carregado, inclusive, de uma carga de preconceito, de pessoas que querem combater um inimigo político, tem um foco muito menos na estrutura agrária, muito mais nas questões políticas, de obter votos, do que pensar em solucionar um problema. E segundo que nós estamos vivendo um processo de concentração. Nós estamos tendo propriedades cada vez maiores e um número de propriedades menores. E isso não é muito interessante quando você pensa numa visão macro da sociedade. Hoje, só para vocês terem uma ideia, 1% das 5.073.324 propriedades, lógico que esse número vai mudando, tá, gente? Não pense como exato, pense aí numa faixa de 5.100.000 propriedades, para menos, né? Concentram 47,6% da área de produção ocupada. Então, 1% desses 5.100.000 ocupam 47, quase 48% da área plantada. E essa tendência é concentrar mais ainda. Outro dado, 43% do crédito rural é para as propriedades grandes. E aí, menos de 25% é para propriedades pequenas. Então, percebam vocês também que o crédito rural ou os subsídios, eles acabam favorecendo, de alguma forma, o volume de dinheiro que circula acaba sendo maior para as grandes propriedades. E aí, lembrando aquilo que eu falei para vocês, boa parte desse crédito rural, que é um esforço de toda a sociedade, esqueçam essa história de que é o governo, o presidente X ou Y, entende? O presidente nenhum tira do bolso, tá, gente? Ele tira de quê? Das contribuições, ou no caso aí do crédito agrícola, tem diversas outras formas, né, que um dia a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, de propiciar esse crédito rural. Mas é um esforço de toda a sociedade que vai para proprietários grandes, e boa parte desse dinheiro que ele recebe como crédito, ele vai pagar o quê? Aquele pacote tecnológico, que não são empresas brasileiras. É um número bem pequeno de empresas hoje que domina esse pacote tecnológico. Tá? Então, eu espero ter contribuído com vocês para abrir um pouco a cabeça sobre essa questão da reforma agrária. Caso queiram conversar mais sobre o assunto, aqui está, tá, gente, o meu e-mail. Tá? Vocês podem anotar aí o e-mail. Escrevam o meu e-mail institucional, entre em contato. Nem todos os vídeos eu estou deixando comentários, por uma questão até de tempo também, de agilizar as coisas, e também dar uma forçadinha. Aquela pessoa que ela tem realmente interesse em manter um diálogo comigo, aí ela pode conversar pelo e-mail comigo, certo? E evidente também, se você quiser uma outra forma da gente interagir, às vezes algum acadêmico, às vezes algum aluno, né, até de outra instituição,
fique aí à vontade para a gente conversar, tá bom? E, por favor, dê um like no vídeo. Muito obrigado.